Fala pessoal, tudo bacana? Voltamos aqui com mais uma videoaula, dando seguimento aqui às questões de resolução da prova de matemática do Enem de 2019, seguindo a sequência do caderno azul, né? Essa questão aqui ela diz o seguinte: um aplicativo de relacionamento funciona da seguinte forma: o usuário cria um perfil com foto e informações pessoais, indica as características dos usuários com quem deseja estabelecer contato e determina um raio de abrangência a partir da sua localização. O aplicativo identifica as pessoas que se encaixam no perfil desejado e que estão a uma distância do usuário, menor ou igual ao raio de abrangência. Caso dois usuários tenham perfis compatíveis e estejam numa região de abrangência comum a ambos, o aplicativo promove o contato entre os usuários, o que é chamado de match. O usuário P define um raio de abrangência com medida de 3 km e busca ampliar a possibilidade de obter um match se deslocando para a região central da cidade, que concentra o maior número de usuários. O gráfico ilustra alguns bares que o usuário P costuma frequentar para ativar o aplicativo, indicados por 1, 2, 3, 4 e 5, que são aqui, ó, os bar, né? Os bares 1, 2, 3, 4 e 5. Sabe-se que os usuários Q, R e S, cujas posições estão descritas pelo gráfico, estão aqui, ó, Q, R e S são os usuários e aqui está o usuário P, né? Cujas posições estão descritas pelo gráfico são compatíveis com o usuário P. Então, todos são compatíveis, né? A primeira coisa é que são compatíveis. Então, já considerando que são compatíveis e que esses definiram raios de abrangência, respectivamente, iguais a 3, 2 e 5. Então, cada um deles aqui, ó, eles definiram também os seus raios de abrangência, né? O usuário P definiu como 3 km o raio de abrangência dele. E esses usuários aqui, ó, QRS, definiu como raio de abrangência 3, 2 e 5. Então vamos colocar aqui, ó, que ele definiu como 3 km, né, o raio de abrangência dele. R definiu como 2 km, né, o raio de abrangência. E S definiu aqui como 5 km o raio de abrangência dele, né? Então, se nós observarmos que R é o que tem o menor raio de abrangência, né, nós vamos prestar atenção bem nele aqui. Com base no gráfico e nas afirmações anteriores, em qual bar o usuário B, P, né, ele vai lá para o centro da cidade, em qual bar teria a possibilidade de um match com os usuários QRS, ou seja, em qual bar ele tem que ficar aqui, ó, esse usuário P, tem que ficar um desses 5 bares para que ele consiga atingir o raio de abrangência de QRS com todos eles, ou seja, com todos no mesmo ponto, né, no bar. Se nós pegarmos como ponto de partida QR aqui, ó, é o que tem o menor raio de abrangência, ele tem 2, então nós vamos desde já escolher o barzinho que fica mais perto dele, né, o bar, né, que fica mais perto do raio de abrangência de R, e seria 1 aqui, ó. E aí vamos fazer o seguinte, ele tem um raio de abrangência de 2 km, aqui, ó, 2, então vamos aqui, ó, 1, 2, né, aqui, ó, tá de 1 em 1, cada divisão aqui, ó, seria 1 km, x em quilômetro, né? E aqui também, ó, y em quilômetro. Então, isso aqui tem, ó, 1, 2 km, 1, 2 km, né? E aí vamos fazer um raio aqui, ó. Vou seguir esse raio, né? Vou seguindo. Desde já aqui, de cara, nós já vimos que para ter um possível match com o usuário R, o único barzinho que ele poderia ficar era um 1, ou seja, todos os outros estariam fora desse raio de ação. Então, de cara, a gente já consegue aqui achar o valor, que seria o valor aqui, ó, a resposta A, né? Que seria 1. A gente já vai marcar aqui,
Mas por que não seria os outros? Porque aqui já sairia do raio de ação e ele quer uma possibilidade aqui, ó, com todos os usuários, Q, R e S, né? Então, se ele ficasse aqui, ele não teria possibilidade com R, se ficasse aqui, não teria possibilidade com R. Poderia ter com os outros, né? Que teria um raio de ação muito maior, por exemplo, S teria um raio de ação de 5, né? Muito maior, e Q que teria 3 também, porém não teria com R. Então, desde já, a nossa resposta aqui, ó, é A. Bacana, galera? Espero que vocês tenham gostado dessa resolução. Um abraço e até a próxima videoaula.